depois fazer uma análise, né, sobre esse posicionamento do deputado Duarte Júnior. Camila, é com você. Temos a Camila? Bom dia novamente, Marília, Zuki, todo mundo que nos acompanha. Estou com vocês? Se conseguirem me ouvir, vou dar início aqui com o deputado Duarte Júnior, vice-presidente da CPMI, né? A gente, nessa expectativa hoje, tanto do depoimento do CEO do Banco C6, quanto da votação de 3 requerimentos, né, deputado? Eu queria que o senhor comentasse primeiro sobre esse depoimento do CEO do Banco C6. Ele seria o único presidente, CEO de banco a vir. Como que está a expectativa para hoje, então? Como eu disse agora há pouco, não é daquelas oitivas das mais importantes, das mais esperadas, mas não chega a ser uma oitiva a ser subestimada. É um CEO de uma instituição financeira, participava dessas organizações financeiras e tem informações que devem ser compartilhadas. Por essa razão que nós requeremos e estamos aqui para ouvi-lo. Até o momento não há uma resposta ao impetrar de um HC, ou seja, está confirmada sim a oitiva. Tem também 3 requerimentos em pauta, são requerimentos que não vejo aí nenhum motivo para polêmica, até porque há um equilíbrio, tanto do dirigente do Banco Central do governo de direita, tanto do dirigente do Banco Central do governo de esquerda, como também no compartilhamento de informações sobre o Zetel da CPI do crime organizado. Então, é um dia onde nós acreditamos que vai ter menos discussão política partidária e nós vamos conseguir finalmente avançar um pouco mais nas investigações depois de tantos dias de adiamento, de blindagem, que é tudo isso que todos nós queremos. Agora, como fica o trabalho mesmo, essa conclusão dos trabalhos da CPMI? Porque hoje seria o último dia de trabalho de fato, né? A semana que vem deve ficar dedicada à leitura do relatório, caso não seja prorrogado. Essa não é a perspectiva de boa parte dos parlamentares. Como que o senhor analisa o trabalho que foi feito até agora e como fica esse encerramento, né, da CPMI? Pela análise dos precedentes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ali avaliando a Corte, existem 2 ministros do Supremo que poderiam conceder à CPMI o mandado de segurança para que nós possamos prorrogar as investigações. Caiu em um desses 2 ministros, que é o ministro André Mendonça. Ou seja, ainda há esperança, ainda há uma luz, nós estamos aqui no túnel, ainda há uma luz no fim do túnel para que nós possamos prorrogar os trabalhos. Nós acreditamos nessa prorrogação, há uma necessidade notória dessa prorrogação. A CPMI ela já conseguiu, desde agosto até os dias atuais, a prisão de poderosos, pessoas que se achavam inalcançáveis, são mais de 2 dezenas de dirigentes do INSS, de ex-ministros da Previdência, ex-procuradores federais, mais de 3 bilhões de reais devolvidos ao povo brasileiro, uma atuação organizada em conjunto com a Polícia Federal, com os órgãos de fiscalização e controle, e é importante aprofundar até porque muito foi descoberto, muito que não se esperava, como por exemplo esse escândalo do Banco Master, que tem conexão com a fraude do INSS, pelo menos mais de 97 milhões de reais foram retirados, foram roubados, subtraídos da Previdência, da aposentadoria do povo brasileiro para fins de investimento de alto risco. Então, é um absurdo que precisa ser aprofundado na investigação. Por isso, nós requeremos, através de um mandado de segurança, para que nós possamos prorrogar por pelo menos 30 ou 60 dias essas investigações. Com a decisão do ministro André Mendonça favorável, nós vamos conseguir prorrogar em razão do silêncio do senador Davi Alcolumbre. Caso ele não decida, caso ele não conceda o mandado de segurança para que a gente prorrogue, não teremos outra alternativa, a não ser já na próxima semana apresentar o relatório. E aí tu pode perguntar, tem fundamento suficiente para apresentar um relatório conclusivo? Sim, já tem fundamento suficiente para apresentar um relatório conclusivo, só que não na plenitude, não na conclusão por completo de toda a instituição, ou toda a organização criminosa, mas sim a gente vai conseguir resolver muitos dos problemas que até hoje foram gerados ao povo brasileiro. Deputado, e a gente está lá no estúdio também com a Marília Ribeiro na apresentação e o Gustavo Zucchi fazendo comentários, analisando a CPMI, esses trabalhos. Eu queria jogar para eles, se eles quiserem fazer alguma pergunta, a gente passa aqui para o deputado. Zucchi, você tem alguma pergunta? Pode ir na prioridade. Eu queria fazer uma pergunta assim para o deputado, não sei se ele está ouvindo a gente. Você é só a Camila que repassa. Certo. Queria perguntar para o deputado, porque me parece que a CPI
a CPMI do INSS pode ser um divisor de águas do jeito que o Congresso, do jeito que o Senado e a Câmara conduzem as comissões de inquérito. Justamente porque o que a gente viu nas últimas semanas, nos últimos meses, foram reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal liberando convocações, liberando testemunhas, liberando investigados de comparecerem à CPMI. Eu queria perguntar para o deputado Duarte Júnior justamente o que dá para ser feito nessa reta final, nesse relatório, que mantenha as comissões de inquérito vivas, porque do jeito que a gente está vendo ali, parece que as futuras comissões de inquérito não vão ter poder de convocação, não vão ter poder de quebra de sigilo, foi retirada uma série de prerrogativas que a gente estava acostumado ali a ver, por exemplo, na CPMI da Covid, na CPMI do 8 de janeiro, de convocações de obrigação de comparecer e de quebra de sigilo. O que a CPI, o que a CPMI pode trazer nessa reta final justamente nesse aspecto? Deputado, o Gustavo Zucchi faz uma observação de que com esses habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal vem concedendo, isso pode ser um divisor de águas da CPMI do INSS em relação à forma como o Congresso conduz essas investigações, né? Tendo, de certa forma, enfraquecido um pouco do poder de investigação das CPIs, das CPMIs. Ele pergunta, então, o que a CPMI deve fazer no seu relatório final para que se mantenha vivo esse poder de investigação do parlamento. Deve ser feito algo, apresentado algo nesse relatório nesse sentido? Pode ser feito algo nesse sentido? Com certeza, um dos encaminhamentos é uma melhoria, né, uma atualização da legislação sobre as CPMIs, sobre o funcionamento de uma comissão parlamentar mista ou não mista de inquérito, mas, sobretudo, é importante uma reflexão do Poder Judiciário, desse ativismo judicial. Muitas dessas decisões, na verdade, todas essas decisões, elas estão paradas no fundamento constitucional, que é um princípio da não autoincriminação. Ninguém deve constituir, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Então, isso significa dizer que quem aqui vem, ele tem um direito constitucional a permanecer calado. É diferente de garantir que o depoente, a testemunha, tenha o direito de escolher se vem ou não. O que aconteceu na decisão do ministro Gilmar Mendes, no caso da Leila Pereira, foi um completo absurdo. Ela simplesmente brincou aqui com o Congresso Nacional. Ela foi convidada, foi convocada para vir como testemunha, ela é testemunha, para vir esclarecer um fato como presidente do Crefisa, e infelizmente foi adiada, trouxe uma justificativa em razão do Palmeiras, que é uma outra atividade que ela tem como presidente do Palmeiras, participar de um evento esportivo, de um jogo, foi justificado, foi adiado, quando do adiamento impetrou habeas corpus e simplesmente disse, não vai, isso não existe. Não tem fundamento na lei, não tem fundamento na Constituição que justifique tal medida. Então, não é o problema no parlamento, é um problema no judiciário que profere uma decisão como essa que não tem qualquer respaldo na lei. Então, não adianta mudar a lei. O problema é mudar a cultura das pessoas, é mudar a cultura do Poder Judiciário, porque, infelizmente, quem perde com isso não é só o parlamento. Quem perde com isso é o parlamento, é o judiciário, quem perde isso é a sociedade brasileira, que fica sem as respostas e percebe-se que alguns, por ter poder, por ter dinheiro, se torna acima da lei, se torna inalcançável pelo poder de justiça. Isso não pode acontecer. Certo, deputado. Não sei se a Marília também vai querer fazer uma perguntinha. A gente faz mais uma perguntinha e encerra aqui. Daqui a pouco começa, então, a sessão aqui da CPMI. Camila, Marília. Só uma pergunta rapidinho. É porque para a semana que vem, segunda-feira, está previsto o depoimento da ex-companheira do Daniel Worcaro, né? A Marta Graeff. Se já existe a indicação se de fato ela deve comparecer, se eles já trabalham aí com o Supremo Tribunal Federal dando um HC para que ela não compareça, e ela indo, o que será questionado ali por parte dos parlamentares a ela? Deputado, a Marília questiona em relação à segunda-feira que vem, com a perspectiva da vinda da Marta Graeff. Existe alguma possibilidade de habeas corpus? Já existe algum diálogo com o Supremo Tribunal Federal nesse sentido? Vocês sabem se ela deve pedir algum habeas corpus? E se ela vier, quais devem ser os questionamentos? O que vocês devem querer esclarecer com ela? Olha, sempre existe a possibilidade de impetrar um HC, um direito constitucional que todo e qualquer cidadão tem. Então há sim a possibilidade, inclusive agora, a confirmação do que o depoente virá está confirmado, ainda não foi protocolado, não foi impetrado em um HC, mas pode ser que isso aconteça a qualquer momento.
Os questionamentos que podem ser antecipados até o momento são os relacionados à investigação, que dizem respeito à fraude do INSS, à participação do Daniel Worcaro, a questão relacionada ao Banco Master, aquilo que ela possa vir a colaborar com essas investigações. Em linhas gerais, são esses os questionamentos que nós temos a fazer. É importante esse comparecimento e aqui, nesse questionamento, tem algo que eu gostaria aqui de sublinhar. Algumas pessoas, alguns repórteres aqui conversavam, poxa, nesse final de CPMI usaram alguns termos aqui que como se fosse um final triste, né? Como se não tivesse conseguindo fazer uma reunião. Mas, na verdade, não é que seja um final melancólico, mas é que isso demonstra que nós conseguimos alcançar aquilo que muitos não imaginavam. Quando vários poderes se reúnem para tentar blindar a realização de uma reunião de uma CPMI, para tentar impedir que a CPMI ela avance, é sinal de que essa CPMI está incomodando tanto membros de vários poderes, tanto do Poder Legislativo, como do Poder Executivo, como do Poder Judiciário, tanto parlamentares que estão na direita, como parlamentares que estão na esquerda, como parlamentares que estão no centrão. E essa fraude do INSS, combinada com a fraude do Banco Master, com o esquema do Banco Master, atingiu todos os poderes e atingiu membros de todos os partidos. Então, de fato, é algo que a imprensa precisa perceber, que isso demonstra a importância dessa investigação, porque não demonstrou ali que existe um time de bonzinhos e um time de bandidos, mas pelo contrário, infelizmente, existem pessoas ruins que estão ali contaminando todas essas esferas de poder, que é por isso que a gente está aqui para poder limpar cada uma delas. Queria agradecer, então, ao deputado por ter estado aqui com a gente, desejar um bom trabalho hoje e eu volto com vocês aí no estúdio. Marília. Obrigada, Camila. Obrigada, deputado. Bom trabalho para vocês. Zuc, então é isso, né? Temos que aguardar o que deve acontecer com essa CPMI do INSS, se de fato vai ser encerrada ou não. Zuc, antes da gente finalizar aqui com você, né, e falar a respeito da CPMI, queria falar de um assunto bastante importante que hoje deve ter desdobramentos, que é Fernando Haddad deixando o Ministério da Fazenda.